Nesta semana que precede o Natal, em nossas lives, estamos estudando, à luz das Escrituras Sagradas, a respeito do verdadeiro significado do Natal. E é necessário fazer isso todo fim de ano, porque, como sempre, o coração humano ele é dado aos desvios. No entanto, nós temos um trilho, nós temos uma fonte, nós temos, de fato, a autorrevelação de Deus, sobre a qual podemos e devemos fundamentar a nossa fé, as nossas crenças, as nossas práticas, a nossa vida ética, a nossa vida moral. E quando celebramos o Natal, devemos fazê-lo segundo a orientação bíblica. Por quê? Porque o Natal, que se tornou uma festa secularizada, onde o comércio fatura muito, onde comprar e vender é a grande tônica, onde a ceia de Natal é a grande ênfase, e existem coisas boas nisso, como é gostoso presentear a pessoas que nós amamos e receber também lembranças ou presentes daqueles que nos amam e de poder usufruir a mesa da comunhão com a família, numa noite tão singular. Mas o que é o Natal? O Natal celebra o nascimento de Jesus Cristo. E como temos enfatizado nestas lives, para a fé cristã, e eu apresento a todos vocês o verdadeiro conteúdo, o coração da nossa fé. O coração do cristianismo não é apenas a afirmação, a proclamação do nascimento de Jesus, mas a ênfase e a proclamação da encarnação do Filho de Deus. O eterno Filho de Deus se encarnou, tornou-se homem. Ele adicionou a si a natureza humana, sem, em momento algum, deixar ou abdicar ou abrir mão de sua natureza divina. Portanto, para nós cristãos, Jesus é uma pessoa, a eterna pessoa do Filho de Deus, que tem dupla natureza. A natureza divina, eterna, e a natureza humana, que ele adicionou à sua pessoa no momento da encarnação. Por isso, o Natal celebra a encarnação do Filho de Deus, que nasceu para ir à cruz e dar a sua vida. Ele disse: eu vim buscar e salvar o que estava perdido. Observaram? Eu vim. Portanto, ele nasceu, porque foi enviado, veio com missão. Qual missão? Buscar e salvar o que estava perdido. Por isso, nós celebramos no Natal a encarnação do Filho de Deus, que nasceu para ser o Redentor daqueles que se arrependem e creem. E João Batista, segundo o Evangelho de João, ele nos ajuda a entender um pouco mais, também um pouco melhor a esse respeito. João Batista disse: é sobre este que eu falei. Ele está se referindo a Jesus. E sabe o que foi o que ele disse a respeito de Jesus? João Batista declarou: aquele que vem depois de mim está acima de mim, pois já existia antes de mim. Que declaração! Aquele que vem depois de mim. Sim, João Batista era 6 meses mais velho do que Jesus. Jesus nasceu 6 meses depois. João Batista começou o seu ministério de pregação e de batismo com base no arrependimento. Ele começou o seu ministério muito antes de Jesus. Portanto, Jesus é aquele que vem depois de mim. Então, tanto por nascimento quanto em termos ministeriais,
Jesus veio depois, ele apareceu, ele nasceu depois e ele começou o seu ministério depois de João Batista. No entanto, João declara que, apesar de ter vindo depois dele, Jesus está acima de mim, ele está acima de mim. Como assim? No meio militar, a antiguidade é posto, não é verdade? Se você chega primeiro na fila, aquele que chegou depois de você, ele não pode estar acima, entrar na sua frente. Ele tem que ir para trás, porque você chegou primeiro. Portanto, João está dizendo que Jesus contraria a lógica humana. Aquele que vem depois de mim, portanto, eu vim primeiro, logo eu tenho, da perspectiva humana, a prioridade, mas ele que veio depois de mim está acima de mim. Ele é superior, ele tem a primazia, ele tem absoluta prioridade sobre mim. Por quê? Porque ele já existia antes de mim. Ora, João Batista nasceu primeiro, mas ele foi concebido primeiro. Mas ao dizer que ele já existia antes de mim, João está dizendo que Jesus é eterno, que Jesus pré-existia e, em virtude de sua existência eterna, pré-existente à sua existência terrena, Jesus está acima de João Batista. Jesus está acima dos apóstolos. Jesus está acima de todos os profetas que já existiram. Por quê? Porque ele é eterno. Antiguidade é posto. Ele existe eternamente antes e primeiro. Portanto, a prioridade máxima é de Jesus. João, o apóstolo, ele diz: aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. No capítulo 1, verso 15, João Batista diz: aquele que vem depois de mim está acima de mim. Agora João diz: aquele que vem do alto. E ele deixa claro que a procedência, a origem de Jesus é o alto. E essa expressão, o alto, refere-se ao céu, ao próprio Deus. Então, aquele que vem do alto, que vem de Deus, do Criador, aquele que vem do céu, está acima de todos. E agora, João generaliza. Vários grandes líderes fundadores de grandes religiões, como Buda, Confúcio e tantos outros que viveram antes de Cristo, filósofos, criadores e fundadores das grandes religiões. Maomé veio depois, mas as grandes religiões orientais, seus fundadores vieram antes. No entanto, a palavra de Deus está dizendo que aquele que vem do céu, aquele que vem do alto, está acima de todos. Jesus está acima de todos os grandes líderes, de todos os grandes pensadores, de todos os grandes filósofos e fundadores das grandes religiões. Ele está acima de todos. E João explica: aquele que vem da terra é terreno. Confúcio veio da terra. Buda veio da terra. Maomé veio da terra. Jesus não veio da terra. Ele não é terreno, ele se encarnou. Quando um homem e uma mulher se amam e procriam, então estão produzindo na terra. É da terra. O homem é terreno e ele se reproduz na terra. Todos são terrenos.
Jesus não. Jesus é celestial. Ele vem do alto, não é? Então, todo aquele que vem da terra é terreno e fala estando na terra. O que ele diz é da perspectiva humana, mesmo que com elevado grau de inteligência e de sabedoria, mas ele fala estando na terra, ele é terreno. Aquele que vem do céu, agora João substituiu alto por céu, porque, como eu havia explicado, são expressões sinônimas. Aquele que vem do céu está acima de todos, porque ele vem do alto e ele fala a partir do céu. Ele fala o que ouviu de Deus o Pai. Ele trouxe a verdade, ele trouxe a revelação, ele trouxe o descortinar do sentido da vida. Sim, ele está acima de todos. É por essa razão que a Igreja de Jesus Cristo prega que não há sobre a face da terra e debaixo do céu outro nome. Não há. O único nome é o nome de Jesus. Muitos dizem que o cristianismo é excludente e que reivindica um exclusivismo. E é verdade. Nós afirmamos que Jesus está sobre todos, porque ele é celestial, ele veio do alto, ele traz a verdade do céu para a terra, para os homens. Ninguém trouxe essa verdade, só Jesus. É por isso que pregamos a exclusividade do Filho de Deus e pregamos também fundamentado em suas próprias declarações, porque ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Assim sendo, não há outro mediador entre Deus e os homens, só o Filho de Deus, Jesus de Nazaré. O que celebramos no Natal? Nós celebramos aquele que já existia antes de todos os pensadores e criadores de ideologias, filósofos, sociólogos, psicólogos, sábios e fundadores de grandes religiões. Ele está acima de todos porque ele já existia antes de todos. Portanto, ele tem a primazia, a prioridade absoluta. Assim, devemos lhe dar ouvidos a Cristo e somente a Cristo. Natal celebra a encarnação daquele que veio do alto, porque já existia antes da sua existência terrena. Este é o sentido, o verdadeiro sentido do Natal. E eu oro e eu suplico a Deus para que Ele te conceda a graça de compreender estas verdades e colocar toda a sua esperança no Filho de Deus, no Salvador do mundo. Que Ele te abençoe rica e abundantemente.